Boa noite, galera, ligado aqui no canal Expresso. Vasco e Bragantino jogaram em Bragança Paulista na noite deste domingo e o Vasco fez 3-0, confirmando mais do que nunca a boa fase da equipe de Fernando Diniz. Quarta vitória seguida, sexta vitória em 7 jogos, Vasco pulando para o 8º lugar com 42 pontos. Vou falar dessa partida, vou falar de tudo o que aconteceu em Bragança, do jogo consciente do Vasco, depois que você se inscrever, deixar o like, compartilhar, dizendo que o pós-jogo do Expresso já está no ar. Então, galera, o Vasco em Bragança fez um jogo maduro, uma equipe que vai evoluindo com o tempo, maturando, os jogadores sabendo o que fazer com o treinamento, com o tempo de trabalho do Fernando Diniz, já completando aí seus 4, 5 meses. Uma equipe que consegue fazer linha média, fazer linha alta, fazer linha baixa no momento mais apropriado do jogo. Como o Vasco é uma equipe que está ganhando essa maturidade, o Vasco naturalmente esperou um Bragantino com um momento muito ruim nesse segundo turno, a equipe de Bragança no Z4 nesse segundo turno, e o Vasco conscientemente e espertamente esperou o Bragantino tomar a iniciativa do jogo, porque o Bragantino querendo melhorar na tabela, tá com 36 pontos, foi para cima do Vasco, e o Vasco soube controlar uma equipe adversária bem inconstante, com jogadas erradas, com jogadores afobados. Uma equipe pressionada não joga um futebol leve, isso o Vasco já viveu em N momentos. E o Bragantino, mesmo não sendo uma equipe grande, ela não vive um bom momento. Os jogadores estão tensos, os jogadores não conseguem desempenhar um melhor futebol, não estão confiantes. E tudo que não acontece com o Vasco nesse momento. Vasco vindo de uma vitória no Clássico contra o Fluminense, terceira vitória contra o Fluminense e emendando a quarta vitória agora contra o Bragantino. Claro, a equipe do Vasco muito mais confiante no que fazer em campo. Mas o jogo não foi fácil, o jogo foi difícil porque é o campo adversário, o Vasco primeira vez que joga nesse estádio novo do Bragantino, e o Vasco errou bastante, o Vasco errou saída de bola, apesar do Tietê e do Barros terem conseguido dar uma consistência ali no meio campo, o Vasco não conseguiu encaixar um contra-ataque, o Verratti, diferente do Rael, um cara mais pesado, um cara que não ajuda o Vasco na velocidade, e o Vasco fez o que faz de melhor quando o Verratti está em campo, que é a jogada do Piton, cruzando para o Verratti. O Piton fez isso 2 ou 3 vezes e o Verratti conseguiu cabecear uma passando raspando, foi até um cruzamento do Nuno, e o gol do Vasco sai justamente numa jogada pelo lado esquerdo, mais um cruzamento, e o Verratti escora para o gol, a bola entra. O VAR, segundo a transmissão, não teve a conclusão de que a definição de que a bola realmente passou inteira da linha. Mas como o VAR, não tendo a definição do que aconteceu, ele normalmente fica com a decisão de campo. E a decisão de campo foi gol do Vasco, o árbitro marcou na hora, apontou para o centro do campo. E o Vasco fazia 1-0 ali já com o merecimento. O Vasco chegava com mais gente, o Vasco chegava mais consciente, o Vasco chegava trabalhando mais a bola no meio campo. E o Bragantino chegando ali, tentando chutes de fora da área, infiltrações, jogadas que não estavam dando certo. O John, o melhor jogador deles, não vive um bom momento nesse momento do Campeonato Brasileiro, tá bem mal, tá jogando mal. Ainda assim é um dos principais jogadores, um jogador muito perigoso. E o Vasco consegue fazer um primeiro tempo de muita luta, de muita entrega, de dedicação. Uma equipe madura, que sabe trabalhar a bola, sabe controlar o jogo. E o Bragantino não fez uma boa partida no primeiro tempo. E o Vasco nem precisou ser espetacular, ser maravilhoso para sair vencendo de 1-0. E no segundo tempo o Vasco volta sem alterações, o Bragantino continua esse mesmo time, sem confiança, um time que tenta muitas jogadas pela lateral, cruzamento na área, e o nosso querido zagueiro Carlos Cuesta e o Robert Renan cortaram todas, e a volância do Vasco com o Tietê e com o Barros ainda assim muito firme na partida, e o Vasco consegue fazer uma partida muito equilibrada, chegando ao segundo gol de uma forma muito incisiva no ataque, marcando forte no meio campo, sempre. Já a entrada do Hugo Moura ajudou bastante no lugar do Tietê amarelado, e o nosso Matheus França no lugar do Nuno Moreira, que sempre também se desgasta muito durante a partida. Então o Vasco chega no segundo gol numa roubada de bola no meio campo, um cruzamento que o goleiro sai espalmando e a bola cai no pé do Paulo Henrique pelo lado direito. Paulo Henrique invade a área com muita confiança, chuta cruzado e a bola sobra pro... O goleiro defende, o goleiro Cleiton defende, a bola sobra no pé do Verratti fazendo 2-0. Nessa altura do campeonato eu já não via possibilidade do Bragantino conseguir assustar, porque o Bragantino chegava muito perigoso,
Não perigosamente se o time tivesse organizado, mas chegava de uma forma muito desorganizada no ataque, tentando fazer tabelinhas pelo meio. Quando tentava cruzar pelo lado, o time do Vasco conseguia afastar com tranquilidade, o miolo de zaga do Vasco conseguia afastar com tranquilidade, e o Vasco dominando a bola, tocando, cabeça erguida. O Matheus França entrou bem, o Hugo Moura entrou protegendo bastante também ali o meio campo do Vasco, e o Vasco fez uma partida super madura, e estava mais próximo de sair o terceiro gol do Vasco do que o primeiro gol do Bragantino. E aí vem as alterações decisivas para o resultado, que foi a entrada do GB já na reta final, já aos 38, 39, se eu não me engano, no lugar do Verratti, e o Davis no lugar do Felipe Coutinho, já cansado também. O Vasco já com o resultado já praticamente definido, 2-0 naquela altura do campeonato, ali 40 minutos do segundo tempo. O Bragantino não mostrava forças para tentar diminuir, e o Vasco, numa dessas roubadas de bola do nosso Andrés Gomes, um dos melhores jogadores do Vasco em campo, um jogador que gera muito jogo pelo lado dele, gera jogo demais, sempre arruma uma encrenca ali pelo lado dele na velocidade, e ele ganha do jogador do Bragantino de uma forma muito fácil. Se eu não me engano, do Juninho Capixaba, ganha do Matheus Fernandes, não sei, ele ganha de alguém ali na velocidade, passa por dentro do cara, entra na área, cruza para trás, e o GB, que tinha acabado de entrar, é premiado com o terceiro gol. O Vasco devolvendo aí o placar com juros do primeiro turno, o Bragantino que fez 2-0 no Vasco no primeiro turno do campeonato. O Vasco vai lá em Bragança e faz 3-0, devolvendo o placar com juros e correção monetária. Vasco chegando aos 42 pontos, o Bragantino estacionando nos 36. Vasco agora olhando para cima. O próximo adversário é o São Paulo. É para ganhar o São Paulo, para distanciar e ter uma folga de diferença ali, e correr atrás do Fluminense, do Botafogo. E é isso, os dois mais próximos do Vasco ali, um mini campeonato carioca, é tentar somar o maior número de pontos possível. O Vasco fez hoje uma partida muito inteligente, uma partida muito boa, uma partida que o Vasco soube matar o adversário na hora certa. 3-0, incontestável, não foi um resultado elástico demais porque foi o jogo. O Vasco realmente jogou muito mais bola que o Bragantino. Não vou dizer que era para ser 4 ou 5, acho que o placar foi justo, 3-0, acho que sem tirar nem pôr ali, o Vasco faz uma partida equilibrada. Sem o Fernando Diniz na beira do campo, mesmo assim o Vasco conseguiu ter muita concentração, conseguiu jogar um futebol de alto nível, e um futebol que vai evoluindo, vai enchendo a torcida de esperança de que o Vasco possa chegar aí no G6, quem sabe, ganhando partidas, e chegar na Copa do Brasil com mais confiança ainda para eliminar o Fluminense e chegar na final da Copa do Brasil. E o auge de tudo isso sendo campeão lá no dia 21 de dezembro, às vésperas do Natal, seria o sonho. E esse time está deixando a torcida sonhar, porque é o time que está jogando um futebol talvez ali top 3 do Brasil hoje, nesse momento. Futebol, como a gente fala de momento, talvez aí um pouco ainda abaixo de Flamengo, que tem uma equipe muito qualificada, um pouco abaixo ainda do Mirassol, nem eu falo do Palmeiras, que está jogando também isso tudo. Então o Vasco aí talvez seja o top 3 de futebol hoje no Brasil. É empolgante para a torcida, mas time de futebol do Vasco, jogadores profissionais, tem que ter pé no chão e toda partida jogar com seriedade, bolinha no chão, tocando, respeitando o adversário, porque é assim que se faz, é assim que a gente consegue vencer partidas. O Vasco numa evolução muito boa no momento decisivo da temporada. Como eu falei, Vasco e São Paulo agora, o próximo jogo do Vasco é em São Januário, é distanciar do São Paulo, eliminar qualquer possibilidade do São Paulo chegar próximo do Vasco, porque o São Paulo ali é logo o abaixo, está abaixo do Vasco em nono, tinha passado o Vasco contra o Bahia agora na última rodada, no jogo de ontem, na verdade. O Vasco hoje volta à sua posição, que começa a rodada em oitavo, os dois com 30 jogos. É um duelo muito equilibrado. Desse bolo todo aí que tá brigando aí pela sexta colocação, sétima colocação, o Fluminense é o que tá ainda um pouco na vantagem, porque ainda tem um jogo a menos a fazer. Pode aí se distanciar, se descolar um pouco mais com 47, mas também não é se descolar tanto não. O Vasco tem confronto direto com o Botafogo, pode encostar ali no Botafogo. Então, momento muito bom pro Vasco. Talvez o futebol, como eu falei, top 3 do Brasil, que deixa a torcida feliz, torcida que vem sofrendo tanto nos últimos anos, mas eu não vou falar de sofrimento, eu vou falar de alegria, porque hoje é dia de comemorar a vitória, independente da qualidade do adversário, do momento que o adversário está vivendo. O Vasco fez por merecer vencer por 3-0. Vou falar aqui das notas individuais de cada jogador. Léo Jardim, uma partida segura, sem sofrer gol, nota 9. Paulo Henrique, mais uma partida, mais uma vez segura, forte na marcação, veloz no ataque, nota 9,5. Carlos Cuesta, grande zagueiro, cortando todas as bolas, nota 9. Robert Renan, vou dar uma nota 9 também. Seu companheiro de defesa ali
do Carlos Cuesta foi muito bem. Lucas Piton bem também, cruzou bola pro Verratti fazer o primeiro gol do Vasco, nota 8,5. Barros, mais uma partida sensacional, nota 9. Tietê, uma partida boa, talvez a melhor do Tietê depois da volta, nota 8. Felipe Coutinho, sempre o cara que desequilibra, sempre o cara que arruma o espaço onde não existe, o cara que abre o espaço no meio campo, o cara que dribla, o cara que tem o drible. Então nota 9 para o Felipe Coutinho também. O Nuno Moreira, mais uma partidaça do português, muito insinuante pelo lado esquerdo, trabalhando bem na triangulação. Ele, o Piton e o Felipe Coutinho, nota 8 também para o português. Verratti, nota 10, um cara que é sim, um titular, mesmo estando na reserva, ele sempre vai ser importante. Hoje era o jogo dele, era o jogo com a cara dele. O Bragantino, uma equipe muito mal no momento, um momento muito mal no campeonato. Ele tinha que aproveitar a oportunidade e brocar, e foi lá e brocou 2 vezes. Verratti, nota 10, merece muito, nosso capitão. Andrés Gomes, nota 10 também, é um cara que abre espaço. Tenho gostado demais do Andrés Gomes, vou dar uma nota 10. Porque ele faz o time do Vasco ter fôlego, o time do Vasco ter velocidade no ataque. Ele faz eu ver algo ele faz eu sentir algo no Vasco de confiança, de que ele vai ganhar a jogada e chegar na linha de fundo, que nos últimos 15, 20 anos talvez eu não tenha visto nenhum jogador do Vasco fazer com tanta facilidade. Então Andrés Gomes, o colombiano, nota 10. Os que entraram, o Puma Rodrigues no lugar dele jogou pouco, vou deixar sem nota. O GB, vou dar uma nota 8,5. Entrou e fez o gol, o moleque tem estrela. Matheus França entrou, jogou bem, nota 8,5. O David entrou, não jogou tão bem, talvez dos que entraram tenha sido o que ficou mais abaixo, um pouco mais preso, mas foi importante ali também para segurar a bola no ataque, nota 7. O Hugo Moura entrou, protegeu bem, mais do que o Tietê, a cabeça de área do Vasco, nota 8,5 para o Hugo Moura. O técnico auxiliar do Vasco, Fernando Fornari, vou dar uma nota 9 hoje, fez o que o Fernando Diniz vinha fazendo, botou a equipe, deu a oportunidade do Verratti voltar a ser titular para fazer os seus gols, voltar a ter confiança, voltar a ser feliz, porque o atacante ele vive de gols, e o Verratti estava meio cabisbaixo. Então Evandro Fornari hoje não fez nada além do que o Fernando Diniz vinha fazendo, a não ser os esporros que ele não deu, que o Fernando Diniz com certeza teria dado na beira do campo. Então Evandro Fornari hoje uma nota 9, e o Vasco fazendo uma grande partida, terminando 3-0, uma partida segura, uma partida que em nenhum momento eu pensei que o Vasco fosse ser vazado, ou tomar gol de empate, ou sair atrás. Uma equipe bem madura, bem segura, que deixa a torcida bem confiante. E agora o Vasco voltando a campo contra, como eu falei, São Paulo na próxima rodada. Jogo que é confronto direto, pelo G8 ali, G6, acho que pode chegar até o G6. Vasco e São Paulo, então, São Januário, último jogo do próximo final de semana, domingo, 8h30 da noite, São Januário, Vasco e São Paulo. São Paulo não vem num bom momento, apesar de ter vencido o Bahia, uma equipe muito inconstante. O Vasco vem num momento muito melhor, então o Vasco, óbvio, é muito favorito nesse jogo. Jogo em casa, jogo que a torcida do Vasco vai lotar São Januário mais uma vez. E é vencer, somar os 3 pontos, distanciar do São Paulo e colar no Fluminense, no Botafogo, aí esperando de repente a rodada, o Vasco chegar a 2 pontos, 1 pontinho de diferença dos rivais cariocas, para firmar o pé no G6, caso o Vasco não consiga bater na madeira aqui, classificação pela Copa do Brasil sendo campeão, pelo menos conquistar uma pré-Libertadores seria um grande feito para o Vasco, para esse trabalho que vem sendo feito pelo Pedrinho, toda a equipe aí da presidência, da comissão técnica, direção do Vasco aí, nesse momento do campeonato. Admar Lopes aí responsável por arrumar o Vasco nessa janela, contratando zagueiros confiáveis, contratando Andrés Gomes, que vem ajudando bastante o Vasco a ter mobilidade no ataque, a ter velocidade para conquistar os gols e os resultados. É isso, galera, valeu. Volto aí então domingo, Vasco e São Paulo em São Januário, 8h30 da noite, dia 2 de novembro. É isso, saudações vascaínas sempre. Fui!